Olá, seja muito bem-vinda ao programa Altos Papos. E hoje eu tô aqui com uma convidada super mega especial, a Aline Narciso. E ela vai falar qual foi o momento da vida dela que teve aí uma virada de chave. Ela teve aí um chamado e ela recebeu uma mensagem diretamente do alto. E você vai entender como que foi essa passagem dela pelo deserto até que ela teve aí a maior realização da vida dela. Então chega pra cá, minha linda, minha convidada maravilhosa Aline. Que bom que você aceitou meu convite, viu? Obrigada a você. Fique à vontade e nós vamos então conversar um pouquinho sobre como que foi para você essa virada de chave. Mas antes disso, vida, se apresente pro pessoal, fale aí pra gente quem você é, conte um pouquinho sobre você. Meu nome é Aline Narciso, faz 2 semanas estou me acostumando com esse nome, porque agora eu sou uma mulher casada, antes todo mundo me conhecia como Aline Novikov. Eu sou fisioterapeuta intensivista de formação e hoje estou como dona de casa, como diz uma amiga muito querida, eu sou o CEO do lar. Isso é fantástico, né? Você tem uma formação, você trabalhava com isso e trabalhou quantos anos? 15 anos. 15 anos. E você gostava de trabalhar? Apaixonada. Eu tinha uma motivação todos os dias para acordar, porque eu reabilitava, eu sempre disse, eu não reabilito pessoas, eu reabilito vidas. Então, era um sonho da minha vida, acordar, ver as pessoas andando, voltar a respirar, isso que eu amava fazer. Então, teve aí, nesse período, uma mudança de chave. Você foi buscar por mudança de mentalidade num treinamento, é isso? Sim, eu comecei a fazer vários treinamentos com vários mentores e uma mudança de chave absurda que eu tive foi no método IP, com o Pablo Marçal, onde eu conheci você e uma turma de gente iguais a nós, livres. Ai, gente, como é bom a gente poder fazer esses treinamentos e conhecer pessoas maravilhosas assim como você. A nossa turma do IP 125 é fantástica. E a Aline, nós nos conhecemos lá, ela, o esposo dela e mais uma galera. E você foi lá atrás de uma mudança de mentalidade e nesse treinamento, o teu esposo disse algo ali que você falou assim, não é possível que ele não saiba disso. Foi. Na verdade, eu estar ali já foi uma coisa muito, muito divina, porque eu não era para estar lá. Eu estava trabalhando e eu tinha que deixar 2 dias o emprego de lado e ele falou que Deus tinha falado com ele que eu tinha que ir porque a gente não andaria mais sozinho, que todas as nossas mudanças seriam juntas. E aí eu simplesmente aceitei, enfim, fui. E teve algum momento ali que a gente teve uma dinâmica e foi falado sobre o deserto. E como eu já tinha uma vivência cristã, ele falou assim pra mim, eu não vou conseguir atravessar, eu não sei nem o que é deserto. Deus falou comigo e falou assim, eu vou mostrar pra ele o que é o deserto. E assim foi. Olha só, então ele estava lá num treinamento e várias dinâmicas. Dentro dessas dinâmicas tinha a fazenda, né? Tinha. A fazenda, a floresta e o deserto. Então, no momento do deserto, ele disse, eu não sei o que é deserto. Por que eu tenho que ir para lá? Por que eu tenho que ir para lá? Não sei nem qual caminho eu vou. Por que eu tenho que passar pelo deserto? Então, ele não sabia o porquê que ele tinha que tomar aquela decisão. E Deus falou, o Espírito Santo falou no coração da Aline assim, eu vou mostrar para ele o que é deserto. Só que longe da mente da Aline estava o que Deus ia mostrar. Sim, porque na minha concepção, Deus, em algum momento da sua vida, Ele toca naquilo que você mais ama. E modo de falar, né, que aquilo que você mais ama, porque é onde você consegue chegar no profundo, e lá no profundo, diz naquele fundo do poço, pro alto que você olha. E eu nunca imaginei o que viria uma semana depois, né? Não tinha ideia que esse deserto seria realmente a maior provação da vida dela. Foi. Um momento que ela falou assim, não é possível, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. E uma pessoa que estava ali, dentro de UTI, cuidando de outras pessoas, não compreendia como a filha dela foi parar lá. Então conte um pouquinho pra gente. Vou contar. Quando acabou o treinamento, eu já cheguei em casa e a Valentina já não estava bem. Minha filha hoje ela tem 2 anos, mas na época ela estava com 1 ano e 6 meses. Ela estava com toda pipocada. Ela pegou primeiro um vírus chamado pé-mão-boca. E a coisa só foi piorando.
para resumir bem a história, quando foi na terça-feira seguinte, após esse nosso treinamento, ela começou a passar mal, uma respiração muito ofegante, e eu, com o olhar clínico e de mãe ao mesmo tempo, eu percebi que ela não estava bem, corri para o hospital e lá começou todo o processo. Em 24 horas a minha filha foi entubada, num estado muito crítico, e com todas as drogas possíveis, todas as invasões possíveis de sonda, de sonda urinária, sonda de alimentação, e foi o meu pior pesadelo, porque eu vivi aquilo do lado de profissional, nunca vivi aquilo do lado de mãe. Quando eu me deparei com aquela situação, no maior dos desesperos, eu pedi para Deus que eu não tinha mais o controle, que não dava mais para que eu não tinha forças mais para lutar, né? Foi assim que eu digo para todo mundo, que foi quando eu simplesmente tirei o controle da minha vontade e tive que aceitar a vontade do Pai, independente de qual fosse, né? Se fosse, eu teria que aceitar, porque não tinha forças mais. E eu lembro exatamente como se fosse hoje. A Valentina estava num período muito crítico, já estava indo para as 48 horas de intubação. Ela teria que ser pronada, que a gente chama, para poder ventilar as outras áreas do pulmão que estavam totalmente fechadas, né? E aí aconteceu esse procedimento. E eu estava conversando com o meu marido, né? E eu peguei e falei assim para ele. Ele pegou e falou assim, não, fica tranquila que os médicos estão cuidando dela. Eu peguei, na hora que meu coração ferveu, eu gritei, fui dentro do quarto, eu falei assim, não são os médicos que estão cuidando dela. Você não entendeu quando você disse que você queria passar pelo deserto? Esse é o deserto, e se você não olhar para o alto agora, não adianta o que a gente faça. A gente não vai sair daqui. E eu lembro, eu tô até arrepiada, quando eu fui dando a volta pela cama, assim, quando eu olhei pro pescocinho dela, tinha uma palavra, e eu olhei e falei, e estava escrito fé. Eu não sei de onde veio, eu não sei, ninguém colocou. Foi Deus, exatamente Deus, estava escrito fé. E eu gritei e falei, é isso, é fé. Ele se desmontou, a equipe inteira se desmontou. Só para concluir, o motivo de tudo isso, veio uma enfermeira que ela viu a minha euforia e me trouxe uma pulseira. Depois eu até te mostro. A pulseira escrito fé. Ela falou assim, eu recebi essa pulseira há 15 dias atrás. E as pessoas que me deram, essas crianças que gritavam lá na rua, me deram. Falou assim, entrega pra Thaís. E a Thaís realmente entregou, falou, mas eu não sei pra que é isso, gente. Guardou na bolsa. E hoje eu tô entendendo. Tó, é sua. Foi ali que tudo mudou. Depois desse dia, a Valentina voltou a ficar posição supino, e as coisas foram melhorando. Quando a gente entendeu que a força não era do médico, a força não era de ninguém, a força era do alto. E o controle não era mais meu. Olha, assim, chega a arrepiar. Eu não sei se você consegue sentir a energia aí em casa, mas chega a arrepiar quando a gente vê o poder do Espírito Santo. O quanto a gente vê que é sobre Ele, é Ele que é o nosso protetor, é Ele que nos cuida. Enquanto a gente está ali achando que é na força do nosso braço, ou está achando que é na força dos médicos, né? Lógico que Deus usa os médicos. E a gente precisa ter essa mudança de mentalidade, a gente tem que ter essa mudança de chave, porque é sobre Ele, não é sobre nós. E nesse momento você recebeu um chamado. Então você trabalhava ainda, você era fisioterapeuta, você exercia uma profissão, Sim. Trabalhava em 3 hospitais. Nesse período eu estava como coordenadora de equipe multi em domicílio e fazia plantões noturnos num hospital perto da minha casa. Então, assim, a Valentina não era cuidada integralmente por mim, nem minha família. Ela era cuidada por uma babá e eu só ficava por perto, né? E que estava na pandemia, eu acho, né? Estávamos em home office. Home office, mas eu atuei no hospital mesmo assim, no noturno, porque eu sempre quis continuar, porque eu sempre amei muito trabalhar dentro de UTI, né? Como eu falei no começo. Mas nesse dia em específico, a minha filha, eu estava numa reunião muito importante e ela veio no meu colo, pedindo no colo, nossa, essa cena me dói muito nesse dia, nessa terça-feira antes dela piorar, ela veio pedir o colo, eu falei, não filha, vai lá com a tia Camila, porque a mamãe tá numa reunião muito importante, logo em seguida eu precisei sair, no que eu voltei a Valentina já não estava bem.
E a única cena que me veio na cabeça, ela me pedindo colo e depois ela ruim mais, né? E naquele dia lá, quando ela estava ofegante, já sem ar, porque a sensação, eu como profissional sei que quando a pessoa está com falta de ar é uma sensação de afogamento. E eu não tinha o que fazer, nem todos os apetrechos que a gente colocava não resolvia. E Deus falou fortemente comigo naquele momento, com essa última cena, e eu cantando louvor. Deus falou comigo fortemente essa única frase. Ele falou assim: você é importante, você é substituível em todas as funções da sua vida, menos como mãe da Valentina e dona do seu lar. E ali eu fiz uma promessa. Eu falei pra ele, pois a partir de agora eu vou servir a minha família. Eu larguei tudo. A Valentina se curou e o último dia que eu trabalhei foi no dia 2 de dezembro de 2021. A partir desse dia, eu estou integralmente para minha família, para o meu marido e para os meus filhos. Então, porque eu entendi que ninguém vai fazer a minha função. Ninguém vai ser a mãe da Valentina, ninguém vai ser a esposa do Júnior, ninguém vai ser a mãe do Davi, ninguém vai ser a mãe do Gabriel. Olha, é forte isso, né? Porque quando a gente recebe um chamado, nós não estamos aqui, né, Aline, para incentivar as pessoas a sair do emprego, tá? Não é a nossa missão aqui de forma alguma. Mas, se tem um provedor no lar, e ele consegue trazer o sustento para toda a família sem que seja necessário a mulher trabalhar, com certeza é a melhor posição a mulher estar dentro de casa. Porque igual Deus disse para você, o Espírito Santo falou no teu coração, em todas as áreas você é substituível, mas como mãe não. Você ali como mãe, como provedora do lar, como cuidadora, esse papel é seu. Mas Elaine, eu posso por outra pessoa, mas nunca vai ser igual. E é aí que nascem os bloqueios, as crenças, né? Os paradigmas. E os adultos não tiveram a base. Por quê? Por mais amorosos, cuidadosos, atenciosos que nós temos as pessoas que cuidam dos nossos filhos, nunca vai ser igual você. Nunca. Por mais que eles deem o melhor deles, porque os filhos esperam da mãe, do pai, aquele carinho e aquela atenção. Então não tem como substituir, por mais que alguém faça o melhor dele. Mas o ser pai, o ser mãe, não tem como. Eu nunca preguei que isso era para todas as mulheres, etc. Eu digo pregar porque é a forma que as pessoas parece que a gente está levantando uma bandeira onde que todas as mulheres têm que ficar. Não, isso aconteceu para mim e eu conto para todo mundo na forma do transbordo para que se faz sentido para alguém. Principalmente dentro de uma UTI, se você está passando por algum processo nesse sentido, de enfermidade ou alguma coisa mais impossível que a gente não sabe, seja emocional, tem solução a partir do momento que você entrega o controle da sua vida para Deus. O particular é seu com Deus. O meu particular foi esse. E ontem, eu estava contando até para a Elaine aqui nos bastidores, eu reassisti um filme que fez uma mudança de chave também muito importante na minha vida, que chama O Quarto de Guerra. E uma das frases, tem um casal que está em período de guerra, em separação, e a filhinha dele senta na cama dela e começa a conversar com a mãe. E a mãe pegou uma frase dela para a amiga: eu queria tanto morar na sua casa, os seus pais não brigam, eles são tão felizes, né? E a mãe ficou muito mexida com isso, foi conversar: mas filha, eu te amo. Aí ela falou assim: não, mamãe, você não me ama. Como não te amo? Mamãe, você sabe a cor que eu gosto? Mamãe, você sabe o troféu que eu ganhei semana passada? Você sabe o meu prato preferido? E a mãe ela falava: não, mamãe, mas fazem 2 anos que isso aconteceu. Não, então, fez muito sentido e me reafirmou. Eu tô dizendo, mais uma vez eu repito, para mim, né? E que se isso, eu tenho certeza que vai servir para alguém. Então, o amor não é a forma que você sabe passar, é a forma que aquela criança sabe receber. Então, é a atenção, né? O estar presente de verdade, né? Presente. Não é falar que está presente. Algumas mães se enganam, porque eu também já passei por isso, já me enganei, acreditando que eu estava em casa, trabalhando próximo aos meus filhos, eu estava com eles. Eu estava de corpo presente fazendo as minhas atividades e não como mãe. Então isso é muito importante. A gente não ser hipócrita e
como que fala? Hipócrita. Hipócrita. Nossa! Hipócrita. Hipócrita. Nossa, eu tenho algumas traves, algumas palavras, né? Hipócrita, ao ponto de achar que só porque eu estou dentro de casa, trabalhando home office, eu estou sendo mãe. Isso não é verdade. Então, olhe para dentro de casa, quantos minutos você realmente dá atenção para os seus filhos. Você fala bom dia para eles, você beija eles ao acordar, você abraça eles, você dá boa noite para os teus filhos, você faz ali um prato que eles amam comer. E talvez, como a Aline disse no filme, a mãe nem sabe o prato que o filho gosta de comer. E talvez entreter eles, envolver eles naquele tempo ali para preparar aquela refeição juntos. Nós precisamos estar atentos a esses detalhes. Sim. É estar presente, mas de corpo presente, não só acreditando estar presente. Nós precisamos estar ali, realmente, conectada aos nossos filhos, né? Pode trabalhar, pode fazer o que for, mas nunca esqueça. Eu acho que a lição que ficou para mim, que no meu caso foi me retirar do trabalho, sim, para mim. Mas a lição que ficou, você pode fazer tudo o que você quiser, desde que você coloque em primeiro patamar a sua família. Você pode trabalhar, você pode ter a sua fonte. Eu entendo tudo isso, mas eu acredito que em primeiro lugar está o bem-estar dos seus filhos e da sua casa, porque é para onde você volta, é para onde é o final da sua vida, é o começo, meio e fim ali. Exato. É o que eu entendo. A mesma coisa aconteceu com a gente, né? Quando eu estava parando mais aqui em São Paulo do que lá no Paraná para ajudar outras famílias, eu falei, tem alguma coisa de errado nesse negócio aí. Se eu tenho que ficar uma semana, 10 dias longe dos meus filhos para ajudar outras famílias... E a sua família, né? Falei, não, tá errado. Meus filhos eu falava por chamada de vídeo. Falei, amor, tem alguma coisa que não tá fechando. E aí nós tomamos a decisão de vir para cá, para poder estar com eles. E olha, aconteceram algumas viradas de chave tão grandes. Por exemplo, meus filhos nem ficam mais dentro de casa. Eu trabalho em casa há 7 anos. Desde 2007. Há muitos anos eu trabalho em casa. Então, o que acontece? Por mais que eles estavam ali, eu não estava presente. E eles estão fazendo novas atividades, se sentindo importante, aprendendo novas coisas. E nós, às vezes, queremos prender os nossos filhos a uma escola apenas, a uma amizade apenas, e não a novas coisas. Então, a gente tem que estar preparado à mudança. Sim. A mudança de mentalidade, a mudança de chave, enxergar o nosso chamado. Né? E depois desse treinamento, como você talvez possa ter feito alguns treinamentos ou não, abra a mente para isso, tá? Porque igual uma live dessa daqui, um programa desse daqui, uma live, eu tenho muito hábito de falar em live, né? Um programa desse daqui pode levar para você uma virada de chave que vai mudar a tua vida. Sim. Vai mudar a vida da pessoa que está lá em casa, sem ao menos ela ter pensado nisso. Falou, não é que eu estou fazendo desta forma, eu preciso mudar? Porque muitas vezes a gente está em piloto automático, né? Então a gente acorda, a gente faz a comida, a gente vai para trabalhar, volta, vai dormir. E o que você fez durante o dia? O que você produziu, né? Não é a vida... O buscar essas mudanças de mentalidade que a Elaine tanto bate na tecla é ter um propósito, é ter algo a mais para se viver. Todo mundo se fala de propósito, mas qual é o seu, qual é o meu, qual é o da Elaine? Né? É isso que faz a vida se movimentar, porque senão seria muito fácil entrar, engatar a primeira, como diria minha mãe, e sair fazendo assim, acorda, almoça, trabalha, nananana, dorme, e aí? Aí vem o final, louco para chegar um final de semana, para ter um tal desfrute, que não desfruta, e a vida fica maçante. Aí vem a depressão, aí vem as crises de ansiedade, aí vem um monte de coisa, porque você não vive aquele seu momento, você não vive as suas 24 horas perfeitamente como elas deveriam ser feitas. É aí que vem os treinamentos, vem as mentorias e vem as coisas todas. Aí vem as doenças, gente, as doenças emocionais. Você não sabe de onde surgiu. É porque você não está desfrutando no caminho, é que você não está aproveitando teu esposo, você não está aproveitando teus filhos, você não está aproveitando do teu trabalho, não está desfrutando naquele período ali, porque a gente tem que ser apaixonado pelo nosso trabalho. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu não, sabe assim, é algo que eu preciso me policiar para ele não virar um vício. Porque também tem esse ponto, né, do trabalho, ele se tornar um vício na tua vida. Então, nós precisamos estar atentos. E depois que você fez, então, esse curso, você teve outras mudanças na sua vida. Eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho com a gente também.
que foi a questão do casamento. Conte um pouquinho pra gente. Sim, muita coisa aconteceu desde agosto de 2021, né? E uma das coisas que aconteceram foi assim, o meu marido, faz só 2 semanas que eu casei, gente. A gente morava junto, né? Mas assim, ele já tinha a ideia de me pedir em casamento, etc. Mas aí as coisas aconteceram, a Valentina ficou doente. E mesmo assim, 15 dias depois que ela chegou em casa, ele acabou me pedindo casamento, tinha elaborado todo um processo e tal. E o que acontece? O que eu estava falando para a Elaine, que eu acho muito importante? A partir do momento que a gente decidiu casar, a partir do momento que eu disse o sim, a partir do momento que eu deixei de ser Aline Novikov, a partir do momento que eu comecei a ser Aline Narciso, muita coisa fez sentido. E uma das coisas é você pertencer a um lugar. Pertencer a a sua nação, que é a sua casa, né? Eu aceitei o nome do meu marido porque nós somos, a partir daquele dia, nós nos tornamos uma só carne. Nós fizemos uma aliança com algo muito mais profundo que sem ele não segura nenhum casamento, que é o terceiro elo dessa relação, que é o nosso Deus, nosso Jesus Cristo. Então, eu falo que eu estou em outro momento da minha vida. Fazem só 2 semanas, mas parece que a coisa mudou da água para o vinho. É uma responsabilidade muito maior, né? Porque você tem um elo muito mais forte. Como foi dito lá no meu casamento, né? O cordão de 3 dobras. Eu, meu esposo e o Espírito Santo de Deus, que faz esse caminho. E uma família é mais forte que uma nação, né? Então, a partir do momento que você já está corretamente com a lei dos homens, com a lei de Deus, e com os princípios e o mesmo propósito junto com seu esposo, não tem o que segure uma família nesse porte. Então, essa foi uma mudança muito grande. E para mim, falo, quando você casa, coloca o nome do seu marido. Coloca do seu marido, porque primeiro, sem dúvida nenhuma, você entende o seu pertencimento. Nossa, é submissão? Isso é um outro assunto, mas é muito importante você entender o que quer dizer isso. A submissão é assunto para um outro programa. A Aline pode voltar aqui e a gente falar disso, né, gente? Mas essa questão é questão de honra, né? Questão de honra para o homem, a gente carregar o sobrenome dele, né? Então é muito importante. E essas bênçãos, esse é só o começo, né, Aline? Você está ciente disso, né? Sim. Que só está começando, né? Quando a gente vive um casamento sem Deus, o Espírito Santo, o casamento ele vive em corda bamba. É como se você fosse atravessar uma corda ali e ficasse assim, será que dá certo? Será que dá? Será que isso? Será que aquilo? Sempre tem um si na parada. Quando você coloca o Espírito Santo, você coloca Deus, você elimina o si e coloca o ser. Então é Deus que está ali. Não tem como esse casamento dar errado. Elaine, mas nós não vamos brigar, nós não vamos desentender, a gente vai concordar em tudo? Não, gente, aí seria a perfeição, né? Só no céu. Só lá, né? Mas só nos novos tempos aí. Enquanto não acontece isso daí, nós vamos ter desentendimento, mas nós vamos saber que o se separar não é uma opção. Isso não é colocado em nenhuma das alternativas, não existe essa alternativa. Uma das coisas que eu aprendi, e eu reforço esse filme que acho que faz uma importância muito grande sobre o quarto de guerra, para todo mundo que está assistindo e tiver oportunidade, assista com o caderno na mão e para anotar essas coisas. E uma coisa ela falou muito importante, não é o meu marido que me faz feliz, é a minha presença do Espírito Santo na nossa vida que me alegra todos os dias para acordar, e ao resto é toda a consequência. O elo mais forte desse casamento, o elo mais forte dessa união é Ele. Então, se eu estou alegre porque eu estou com a presença, eu dedico minhas primeiras horas do meu dia para Ele, que é Deus. A sabedoria para conduzir a minha casa, não tem como. Porque um pode bambear, mas se está com os dois segurando ali, vamos supor, se o seu marido está bambeando, você tem Deus com você e você consegue segurar. Se é você que está bambeando, Deus está... Agora, se tira 2 dessa jogada, que se tira o Espírito Santo, aí não tem como. Exatamente. E tem alguns perfis de mulheres, assim como você era, eu também já fui por muitos e muitos anos, é uma mulher dominante, uma mulher que toma conta da situação. Nós precisamos entender que o nosso papel
é o emocional dentro do relacionamento. O homem, ele que dá o direcionamento, ele é a proteção. Então, nesse momento, nós podemos o quê? Orar. Pedir a intercessão de Deus no nosso relacionamento. Porque não é eu que vou tomar a decisão. Eu posso proteger. Foi isso que você chegou hoje dizendo. O meu papel, Elaine, é pedir para ele entregar na mão dele. É lógico que isso não significa que eu vou ficar aqui, viu? De braço cruzado esperando as coisas acontecer. Mas eu não vou ultrapassar, não vou tomar a dianteira, tomar a frente do meu marido. Sim, o que eu entendi nesses últimos tempos é assim, eu era muito uma pessoa de bater de frente. Então, e na verdade isso não é sábio. Você só faz o quê? Você só coloca uma briga em cima de outra briga. Você acaba... Porque num relacionamento entre homem e mulher, não tem que sair um vencedor. Eu não sou... O que eu vou ganhar sendo... Que eu vou ganhar em cima do... A minha opinião prevaleceu em cima do meu marido. O que vai ganhar com isso? Então eu entendi que em vários momentos, sim, você acaba se calando para pedir para o Espírito Santo o discernimento para que caminho você vai tomar. Né? Porque no calor do momento você faz absurdos sem tempero, né? Você tá todo naquele frenesi, como diz a minha mãe, e você acaba falando besteira, machuca, e palavras ao vento, elas machucam muito mais do que um corte, porque elas ficam martelando. Então se cala. Mulher, deixa, tá negando, passa, daqui a pouco você pode tratar o mesmo assunto, mas com outro olhar, com um outro entendimento. Às vezes não era nem tão aquilo, era outra coisa, poxa, entendeu? Então, e eu tô falando dessas mudanças de pouco tempo atrás, porque eu sempre fui muito fervorosa, eu queria muitas coisas do meu jeito, eu queria muito que a coisa acontecesse. E eu percebi que não é assim. Eu percebi que o casamento, os dois precisam estar felizes. E sim, eu acho que é um pouco polêmico, que eu até posso dizer, mas você precisa fazer ele feliz, sim. Eu sou esposa para fazer o meu marido feliz e ele para me fazer feliz. Com certeza, isso não há dúvida, né? Porque é lógico que existem os princípios que eu não vou amar o outro se eu não me amar. Não tem como. Isso é fato. Porém, eu não caso para me fazer feliz, eu caso para fazer a criaturinha feliz. Sim. E assim é. E você também. Então, se você casou, eu casei, agora eu vou ser feliz. Calma. Se você fizer o outro feliz, você vai ser feliz também. Tenha certeza disso. Porque se ele estiver bem, você está bem. Eu costumo dizer, às vezes acontecia do meu esposo, ele tá meio para baixo. Falava, vida, se você estiver mal, eu tô também. É isso aí. Você precisa estar bem para eu estar bem. E eu preciso estar bem para ele estar bem. Então é uma unidade. E o terceiro cordão, que é Cristo ali na nossa relação, é muito importante. Se você não entende disso, você não sabe a importância disso, faz o teste. Vai lá, casa no civil, se você não casou no civil, porque eu descobri que uma grande maioria das pessoas nem pegou a mulher, não passou pro nome ainda, viu? É isso aí, os homens compram um carro, passa pro nome. Compra uma casa, passa pro nome. Compra uma bicicleta, gente, e passa pro nome. Mas a mulher não. A mulher, ele não passa pro nome dele. Então é importante ele passar a mulher pro nome dele. Gente, isso é uma forma da gente brincar, né? Exemplificar de uma forma de brincadeira, mas é sério. Você precisa passar a sua mulher pro teu nome, porque você é o cabeça ali. Então você precisa trazer isso para ela, essa segurança. Nós esperamos as mulheres do homem a segurança. E o primeiro passo é esse. Se você nem passou ela pro teu nome, fique atento que ela tá insegura, né? Quando eu falava para as pessoas que eu ia mudar de nome, a maioria falava assim, nossa, mas vai dar trabalho no documento, mas você vai ter que mudar todos os documentos. Vou. Mas e se você se separar? Eu falei, pois é, tá aí que é a diferença. Eu vou mudar os meus documentos, eu vou estar com o sobrenome e vai ser assim até depois do fim. Por quê? Porque essa opção não existe dentro da minha casa. Então, se você já casa com a facilidade de que no divórcio você não vai mudar seu nome de novo, então tem alguma coisa errada nos princípios. Já tem uma opção, né? Você falou uma coisa muito importante sobre se amar, né? Antes de todas as coisas. No Antigo Testamento, não sei se você já se atentou a isso, para servir a Deus, você tinha mais de não sei quantas, 600 mil coisas que você tinha que fazer. Então, se você deixasse uma coisa para fazer no Antigo Testamento, você já não estava mais adorando ao Senhor. Até que veio no Novo Testamento, veio Jesus Cristo. Ele deixou duas coisas mais para a gente fazer. Amar o próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas.
Só isso que você precisa fazer. Então, como que você não vai amar o seu marido? E como que você não quer fazer, como você não vai agir com ele como você gostaria que agisse com você. Então, são duas peças-chave que fizeram muita diferença na minha vida. Exatamente. Amar o próximo como a ti mesmo E a Deus é exatamente o que você falou. Tratar ele como eu gostaria de ser tratado. Só que a gente inverte isso e as pessoas acham, nossa, isso é egoísmo, isso é interesse. Não, isso é ser verdadeiro. Porque se você não amar a você mesmo, não tem como você amar o outro. E amar a Deus sobre todas as coisas não é negociável. Não. Isso aí é o primeiro mandamento e ponto. Agora, o restante que vem depois disso, eu me amo, amo o próximo. O próximo é meu marido, meus filhos, e depois vem o próximo, do próximo, do próximo, né? Mas a gente ama falar desses assuntos de mudança, de transformação, né? Do que aconteceu na nossa vida, no nosso relacionamento, no nosso casamento, que trouxe ali vários direcionamentos, vários posicionamentos. As pessoas muitas vezes nem nos reconhecem, né? Falam, mas a Aline é essa mesmo, tá mais tranquila, mas calma. Ah, não. A Elaine não é possível. E você também vai poder passar por isso. Quando você abrir a sua mente e der uma chance para você mesmo. Você precisa se dar uma chance, você precisa ver o que precisa melhorar. É como mãe, nós falamos hoje, é no relacionamento, é colocar Deus na sua vida, no seu relacionamento. Conta pra gente nos comentários o que precisa mudar aí. Porque a gente vai responder teus comentários, tanto eu quanto a Aline, quando você estiver assistindo, a gente vai responder. Pra gente entender um pouco mais e o que a gente puder de dar instrução para você, nós também vamos fazer isso. Combinado? Aline, eu quero ouvir suas considerações finais e agradecer, querida, a tua presença aqui, porque você foi muito disposta, tá? Eu pedi para você, acho que na sexta-feira, e imediatamente você falou, não, segunda-feira eu já vou aí, a gente já grava o programa, e eu gostaria de pedir também para você mandar umas fotos da Valentina, para o pessoal conhecer e saber que Deus te devolveu ela, né? Confiou a vida dela novamente em suas mãos. E tem muitas mães que às vezes estão num momento assim e não sabem o que fazer. Então eu gostaria de deixar para você essa gratidão e saber que você realmente é instrumento de Deus na vida de outras mães aí que estão precisando, tá? Eu quero agradecer pelo convite. Eu sempre me dispus a falar um pouco da minha história, porque se ajudar uma pessoa já faz toda a diferença na minha vida. Quem escutar isso e sentir alguma coisa, já valeu muito a pena. A história da minha filha tem que ser contada, ela virou um livro. Tem um livro, Tem né? um livro, a gente vai lançar ele, Valentina, uma história de fé, porque a gente conta mais ou menos não, tintim por tintim, todas as nossas experiências, e Deus faz essas coisas justamente para isso, para que você possa passar para o outro, né, o tal do transbordo. E eu quero agradecer de novo você por ter me chamado para estar aqui. Eu me disponibilizo todas as vezes que for e fazer sentido para você. Tamo junto, até depois assim. Você é maravilhosa. E assistam o programa e me contem aí nos comentários tudo que vocês quiserem. E me procura lá no Instagram que eu converso também. Como que eles te acham agora no Instagram? O meu Instagram é Aline.nnarciso. Eu só vou me acostumar ainda. A gente vai colocar na tela para você poder seguir, tá? Ela no Instagram. E você sempre está falando sobre relacionamento. Sim, lá também, sobre transbordo, transformação, mudança de mentalidade. A gente tá nessa energia, nessa frequência, né? Mudei para Alphaville e viemos para cá, é isso. Né? Então nós vamos... Para um pouquinho. Ele ergueu. Ai, querido, que a gente quer terminar. Aí. Pare. Deu? Então, Aline, obrigada, viu? De coração. Foi muito bom receber você aqui, viu? Gente, eu quero muito agradecer, tá? A tua presença aqui, você estar nos ouvindo. E você, mãe, que tá aí, às vezes não sabe qual o caminho, né? Você vai andar. Às vezes está com o filho no hospital, às vezes está com dificuldade no relacionamento, às vezes precisa de uma mudança de chave. Eu quero dizer para você que você não está sozinho. Deus está com você a todo momento.
E esse programa hoje nós estamos falando de espiritualidade, nós estamos falando de conexão com Deus. E este é o momento de você se conectar com Ele. E se você não sabe como orar, eu vou te passar aqui um passo a passo bem rapidinho como que você faz para orar. Você vai dizer o seguinte, você vai fechar os seus olhos, vai fazer 3 respirações bem profundas, sabe? Puxar bem profundo, ó. E soltar 3 vezes, tá? Você vai fazer essas 3 respirações e vai se concentrar. Elaine, eu não sei orar. Você vai falar, Pai, tá? Você tem que ter uma intimidade com Deus. Você vai falar, Pai, obrigado. Aí você, depois do obrigado, você fala, obrigada pelos seus filhos, vai falando, obrigado pelo esposo. No momento que você quiser pedir, você vai falar, Pai, por favor, me ajuda. E fala o que você precisa de ajuda. Preciso de ajuda, Pai, para acordar cedo. Preciso de ajuda, Pai, para restaurar o meu casamento. Preciso de ajuda, Pai, para ser mais humilde, para ser mais tranquila. Preciso de ajuda para cuidar melhor dos meus filhos. E desta forma você vai se conectar com o Pai Celestial. E eu tenho certeza que não tem o que você pedir para Ele que não vai acontecer. Não é possível. Tudo que você pede para Deus no tempo dele, Ele vai entregar para você. Então, obrigado por você nos acompanhar no dia de hoje e nos vemos no próximo programa Altos Papos com Elaine Magali.